encontrar uma forma de mensurar e tangibilizar essa parte. Como eu sou muito analítica, eu gosto de número. E como que você tangibiliza cultura? Como que você tangibiliza você ficar um dia inteiro dando feedback? Mais de 15 anos no varejo. Formação pela ESPM e IBMEC. Diretora executiva da Acredit. Se uma reunião ficou muita gente calada, é porque vocês não entenderam nada, não construíram nada, não agregaram em nada. Eu quero gente que fale. Mariana Nalim construiu sua trajetória unindo liderança e cultura que inspiram. Aí eu falei assim, cara, não é essa pessoa que eu quero, porque vocês estão lidando com conflito como um problema, como desrespeito. Isso não existe, isso nem entra aqui na empresa. Conflito é conflito de ideias, é você questionar, é você ter curiosidade, é você conflitar pensamentos. Se a gente não tem pensamento crítico, a gente não inova. Se meu valor é inovação, quem não conflita não tem que estar aqui dentro. Hoje no Lidere Podcast, Mariana compartilha sua visão prática de liderança, de alguém que tem bagagem e tradição no varejo. Lidere Podcast, porque todo problema é um problema de liderança. Lidere Podcast na área, toda hora tem convidado mais que especial, executivos, empresários, não é diferente agora. Essa moça que tá aqui, vou chamar de moça, é falar menina, ela tem uma história, ok? E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Mais do que isso, eu quero entender como a Mariana Nalim pensa as suas tomadas de decisões, como é que ela lidera no dia a dia, quais são os desafios, aquilo que mais marcou a jornada dela. Vamos passar um pouquinho, brevemente, pela jornada profissional, acadêmica, etc. Mas o meu objetivo aqui é trazer para você que é nosso aluno, como é que essa líder pensa nos bastidores. Eu acompanho ela no Instagram, há pouco tempo, mas acompanho e vejo que ela coloca muito vida real lá com o time, está sempre colocando que está fazendo uma reunião, dando um treinamento, ouvindo alguém. Então, Mariana Nalim, seja bem-vinda ao Lidere Podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, trocar e aprender com você. Marcos, obrigada aí pelo espaço, espero contribuir. Bom, é difícil não falar, e vou passar brevemente por isso, pelo seu sobrenome, para você que não é do Rio de Janeiro, aí a Nalim fez parte da minha história, a Nalim, né? Comprei muito no carnezinho e etc. lá, enfim. Ajudou muito a minha família nos natais aí, durante muito tempo, e a vida mudou, mas eu continuo sendo grato. Tenho o sobrenome, mas eu não quero falar do que foi construído na família Nalim, não. Quero falar sobre a Mariana, o que é que talvez nunca te perguntaram, e quero começar assim, que é um valor seu inegociável e que você acredita que é importante, foi importante para que você continuasse ou começasse, né? Trouxesse você até aqui. O que é que você acredita, Mariana, como líder, que não é negociado, que não é negociável, que você não abre mão? Quero entender um pouquinho que está dentro de você. Quero começar assim. Qual o valor que para você é inegociável, independente da decisão que você tem que tomar como gestora? A gente tem um valor na Credit, eu acho que para mim todos os nossos valores que a gente coloca são inegociáveis, mas dentre eles eu acho que a transparência. Trabalhar com a verdade, tudo que a gente faz, errou, falar, pontuar, né? Ter um ambiente seguro ali para que a gente possa melhorar, porque se a gente não lidar com os fatos reais, né, ou ficar de mimimi, ou ficar tentando achar culpado, a gente não resolve. Então, para mim, eu acho que a transparência que segue aí uma linha reta do que a gente precisa seguir e entregar. Vou perguntar, tem que responder, hein? Vamos tratar aqui, tem que responder. Quais foram as decisões que você acredita na sua vida, na sua jornada profissional, que você tomou em silêncio, que talvez foi determinante para o que você está construindo, né? Você tem quantos anos? Pode falar? Claro, 37. Nova ainda, tem muita coisa, está construindo, tem muita coisa. certeza. Mas quais foram as decisões, talvez foram os steps, os pontos de inflexão que você acredita que tomou na sua jornada profissional para construir, né, o que você está construindo? A gente vai falar sobre o que você está construindo. Legal. Acho que eu sou nova, de fato, e independente da idade cronológica, eu acho que a gente tem que aprender a vida inteira, né? Ouvir e aprender a todo momento. E tiveram alguns pontos de inflexão. Acho que o primeiro foi na faculdade, quando eu decidi entre direito e administração. Sempre aquela dúvida, né? Com 16 para 17 anos, muito nova, você ter que decidir assim a sua vida profissional. Família Nada pressionou determinante, pra algum imagina. lado? Para que lado a família pressionou, hein? Na verdade, a gente que tem uma empresa familiar, é muito difícil você não ser impactada ou influenciada, né, para você seguir, né, os passos da sua família. Eu sempre tive isso desde a adolescência, e aí na faculdade não foi diferente, mas acabei seguindo a administração.
Mas ali também teve um outro ponto de inflexão, que foi não ir direto para a empresa. Eu decidi ir para o mercado. Legal, Então, fala sobre dentro isso. da faculdade, eu já entrei na SPM Júnior, o que eu super indico, assim, né, todo mundo que puder fazer dentro da própria faculdade um núcleo de desenvolvimento, ali já me mostrou, assim, a realidade, só que eu tinha o suporte dos professores, o que a gente não tem no mundo real, né, muitas vezes, Fato. e a gente tá falando aqui de liderança, e é o nosso papel, mas fato é que, depois que sai da faculdade, a gente tem lá uma matéria de cultura organizacional, tava lembrando disso esses dias, eu falei assim, gente... Fala sobre isso que é bom pra galera. Minha professora Joyce, maravilhosa da SPM, ela falou sobre liderança situacional. Se eu não me engano, acho que foi o único ponto da minha faculdade inteira que eu lembre de falar sobre cultura. O resto, gente, é conta, é falar sobre, né? A gente não fala sobre pessoas, a gente fala sobre processos e resultado que é necessário, mas a gente esquece da liderança, né? Que não é formada só pela parte técnica. Então, a SPM Júnior já me deu essa base, e aí depois eu fui para multinacional, fui buscar aí o mundo, exatamente para ser a Mariana, independente da Analim, né? Porque é óbvio que a gente acaba sendo misturada o nome com a profissional. Natural e show, família. E eu acho assim, tem muito família orgulho top. disso, Não, família maravilhoso. Acho que muito bom ouvir quando alguém chega Família perto, top. nossa... A Analim participou da minha vida, realizou os meus sonhos, porque de fato essa é a nossa missão e hoje eu tenho orgulho de fazer parte. Sim. Mas enfim, busquei essa autenticidade minha como profissional lá fora, né? Fazendo faculdade, trabalhando fora em outros mercados, em que eu só era mais uma profissional. E em algum dado momento teve outro ponto de inflexão que eu precisei decidir. Bom, a minha família está precisando, a gente, né, eu preciso Faz também sentido, total, começar a agregar todo esse conhecimento que eu tive a possibilidade de ter, né, através da Analim também. Meu pai pôde, né, junto com a minha mãe, me dar uma boa educação. Eu precisava retribuir de alguma forma e eu me sentia com vontade para isso. Então, fui trabalhar depois desse período ainda muito novinha também, Deixa né? eu pegar esse recorte teu. Então, sai da faculdade, vai pro mercado, falei, cara, deixa eu ir lá experimentar. O que é que você procurava lá? Melhor, o que é que você encontrou lá? Quais foram, enfim, os marcos nesse período que você foi trabalhar em outras instituições? O que é que te marcou essa percepção do dia? Foi ver a diferença entre a faculdade e o mundo real? O que foram situações, ensinamentos que te marcaram nessa fase da tua vida, Mariana? Eu acho que me marcou isso, é olhar para o mundo real, né, em que você precisa se virar, você tá ali novinha, tentando sugar, aprender muito. Eu acho que eu tive sorte de ter líderes muito bons, que me deram suporte. É legal então, você falar. Nessa multinacional que eu trabalhei, eu tive uma galera muito sênior que me apoiava, né, entrei ainda como estagiária, depois fui promovida a analista, e tudo com muito suporte nesse sentido de, não, vem cá, vamos fazer assim, né, vamos trabalhar essa planilha aqui de BI. Então, assim, o ferramental que eu já cheguei na Analim pronta é porque teve alguém ali por trás que me incentivou, acreditou no meu trabalho e viu o potencial. Então, foi aí que eu comecei a ter visão, isso é ser um líder, né? Não é só cobrar, é tipo sentar do seu lado, te ajudar. E apesar de ser uma empresa grande, eu tive a chance de ter essas pessoas maravilhosas. Depois, numa outra empresa também muito grande, já senti um pouco de diferença em termos de liderança, de apoio. Então, era mais assim, se vira aí. Então, eu tive esses dois lados, tipo... Complementou, né? O que acabou complementando tua jornada. Exatamente, era muito mais hard de resultado. Então, tipo... Eu mal ou bem já tinha uma experiência, então já, tem que fazer, tem que entregar, tem que argumentar. E esse dia a dia, assim, diferente do que eu via com o meu pai, por exemplo, que é dono, né? Então, assim, bater ponto, né? Você ter que entregar, você ser demandado e não demandar. Então, eu acho que isso também me gerou mais empatia hoje para eu entender o lugar do outro e entender, poxa, eu queria ser ouvida naquele momento, eu também preciso ouvir, né? Porque eu posso agregar, independente do cargo. Então, hoje eu bato muito nesse ponto que todo mundo ali é líder, independente do cargo, porque a liderança não é cargo, a liderança é atitude. Então, eu gosto de ouvir todos da empresa independente. Mas é um desafio diário, né? Porque na correria, na pressão, a gente quer executar. E eu sou executora, né? Até o perfil lá da executora, demais. Predominante, né? E é uma coisa que eu venho trabalhando, porque até quando eu comecei ainda na Analim, as pessoas até brincavam, Mariana chegou, não dá nem bom dia.
porque era uma pressão, até pela idade, eu acho Sim, que sim. a maturidade, né? A gente estava conversando esses dias, de como você não é preparada para isso mesmo, você quer entregar, né? Você quer crescer na carreira, e aí você esquece que você precisa das pessoas, porque você Parece que é uma quer coisa, fazer. é uma coisa em detrimento da outra, né? Exato. A gente não foi ensinado isso. Eu acho que isso nem vai ser ensinado. Mas o fato de você falar que teve líderes mais sêniores que colaboraram, né, no começo da sua jornada, Sim. Isso é um ponto positivo. E esse é um grande desafio que a gente tem na Lidere Unidos, e é o objetivo nosso. A gente ficou pensando como é que a gente pode impactar mais na ponta. Cara, formando esses líderes, né? Porque no final do dia... são os líderes que marcam a vida profissional da pessoa, 8, 9 horas ali. A maioria se desliga dos líderes, não da instituição. Então a gente vai entendendo, quando você disse no início aqui, que não te mostraram na universidade o quanto é difícil ou importante lidar com gente, influenciar pessoas. O mais difícil hoje, cara, vou dar uma frase aqui, vou deixar você comentar. Eu vim da época que eu ganhava R$1.000, tinha que entregar 10 tarefas e ninguém ficava batendo nas minhas costas, estava tudo certo. Você, quando era nova, entrou lá, queria executar, não falava com ninguém, eu tô aqui para entregar. E aí a gente vive num tempo natural e as coisas evoluem, que a gente precisa, às vezes, até convencer as pessoas que é bom para elas fazer aquilo que elas são pagas para fazer. E às vezes é um pé no saco, eu vou falar por mim, né? Você é convidada, você pode dizer que não é. Como é que lida com isso? Como é que você vê... de quando você começou para hoje e essa realidade, como você está transicionando, foi transicionando, porque no final do dia o teu objetivo precisa ser fazer com que as pessoas se movam na direção que você quer. Não depende mais de você. E tem líder que está iniciando e agora ninguém diz para ele que não basta ele apertar o parafuso dele. Ele precisa encontrar a maneira das pessoas apertarem cada um seu parafuso. Como é que você vê a Mariana lá de trás e a Mariana de hoje? Qual o esforço que ela ainda precisa fazer? Tem alguma coisa que ainda te violenta? Eu quero que você fale. Eu acho que até um ponto que você falou, não é mover, na minha visão, para a direção que eu quero. E talvez seja a maior diferença da minha gestão. Porque no início era isso, era o que eu queria, eram as minhas certezas, o que eu tinha que fazer. E aí era muito mais difícil, porque você se fecha. Se eu já sei onde eu vou, para onde eu vou e o que eu quero fazer, as pessoas são artifício, né? A partir do momento que, cara, não é a Mariana que quer, é a empresa que precisa. Se tá todo mundo dentro daquela cultura, todo mundo vai fazer sem eu precisar pedir, né? E eu acho que isso é ia xingar aqui e falar um puta desafio. Não, mas pode falar, não tem problema, não, vai lá. Porque é muito desafiador você desvincular é claro que a cultura ali tem um pouco do dono, ainda mais na empresa familiar, porque as pessoas fazem essa confusão. Só que você constrói uma empresa para que ela sobreviva além de você, né? Não tem aquele jargão que a empresa, para ser forte, não dá para ser do tamanho do CPF. Da Mariana, do José Augusto, da Lúcia, eu acho que tem que ser muito maior. E aí as pessoas precisam entender que aquilo é necessário porque a empresa tem uma personalidade e sobre cultura especificamente, é algo para mim também muito novo como líder, de pensar que, é óbvio, mesmo quando a gente não sabe, a empresa tem cultura, né? Mas falando da Cred hoje, que é a empresa que eu lidero ali mais no dia a dia, falar sobre a cultura da Cred é algo recente. É de 2 anos para cá que a gente vem construindo isso. A gente não falava muito sobre, não tinha tanto esclarecimento no onboarding da missão, visão, valores. Era algo que ficava ali esquecido, né? E hoje... Tá implícito, né? Tipo, todo mundo sabe, mas ninguém sabe. Quando você pergunta, mas quais são os valores da empresa? Aí todo mundo... Sabe? Então, assim... Cara, precisa estar ali na frente, e óbvio, não é só no papel, mas também precisa, por quê? Porque você tá toda hora olhando, né? Na hora do feedback, você fala, isso aqui você agiu com esse valor aqui. Então, assim, também é uma evolução dos meus estudos, da minha busca, né? Dos meus relacionamentos que influenciam positivamente para que eu, cara, vou vou investir um tempo aqui do meu dia, né? Esses dias eu até postei, cara, um dia inteiro dando feedback, tipo, isso pra mim... Post seu. Pouco tempo atrás não existia. Inadmissível. Tipo, pô, Inadmissível tô perdendo tempo, né? E aí essa mudança, essa viradinha, acho que pode ser um outro ponto de inflexão, Sim. né? De você, cara, E de onde veio isso? 70% do tempo... a minha liderança precisa ser pessoas, E de onde nunca veio? foi. Foi das relações, mano. Porque assim, Foi você do estudou estudo. em players grandes, multinacionais, trabalhou em multinacionais, estudou em instituições renomadas, ela é da SPN. Nunca tive feedback E aí, estruturado quando nessas você empresas, vai- sabia?
Nunca tive. Que loucura, hein? Nunca E a tive. gente acha que é o privilégio do pequeno, né? Não, nunca Não tive. é. Eram feedbacks assim, que era o que eu achava que tinha que fazer. Tipo, sentei aqui, não, deixa eu te falar, isso aqui você podia melhorar assim, mas não era assim, um momento, algo estruturado. Na SPM Júnior, por incrível que pareça, a gente fazia o 360. Olha que incrível, porque Legal mesmo. tinha os professores Muito ali bom. e tinha o procedimento de fazer. Ou seja, o líder que tava ali, que o professor é o líder, né? É o grande mentor a parada. Então vai de quem tá na frente, né, cara? Exatamente. Vai de quem tá Agora, na frente. nas outras empresas, sinceramente, nunca tiveram feedbacks assim. Tipo, vamos ali na salinha, vamos conversar, mas não tinha uma estruturação, eu não sabia pelo que exatamente eu estava sendo avaliada como soft skill. Como hard skill, tava Ok. claro, tinha eram farol, números, tinha né? indicador, tinha KPI, eu tinha que entregar. Agora, sobre o meu comportamento de liderança, né, humanizada, enfim, qualquer... Nem existia esse termo, né? Era líder. Como se desse pra ser... Eu acho meio confuso, que como se desse pra ser um líder não humanizado, né? Eu fico com... Porque hoje separa, né? Eu acho que, exatamente, não dá pra você líder sem ser humano, Tem que ser um sem bom olhar ser pras humano. pessoas. Eu acho que vem muito do passado de ser humanos que eram ruins ou pior do que nós, né? Porque nós não somos bons, né? Quem vai me levantar a mão e falar que eu sou um excelente ser humano? Sempre tem alguma coisa a você desenvolver, tuas caixinhas feias que você às vezes não quer abrir. Sim. Mas acho que vem muito do modus operandi do passado, né? De gritar na frente de todo Hierarquia. mundo, de xingar e quem manda sou eu. Exatamente. Né? E sai daqui seu bosta. E era assim que funcionava né? Em muitas organizações. E aí você, dessa relação, né, se abrindo para o mundo corporativo, falando com outras pessoas, você começa a entender o quanto é importante a implementação de cultura. Qual é a relação direta, cara, que você vê entre cultura e o resultado? Porque vamos falar dos números ali. Qual é a relação? Qual é o peso que você acredita? E como é que o líder pode fazer ser visto que esse resultado é por influência da cultura no dia a dia? Como é que a gente consegue traduzir cultura em número? Como é que a gente percebe isso? Como é que implementa? Eu vou deixar aberto para você falar do seu jeito, da tua experiência. Eu acho que por eu ser muito analítica e executora, né, a minha vida inteira teve essa Nossa. minha necessidade de, cara, tá dando alguma coisa errada aqui, eu preciso ser mais influente, né, preciso ser mais comunicadora, então eu até vejo essa evolução, mas assim, a nossa essência, a gente tem que trabalhar todo dia, porque se deixar, é um trator, né. Só que quando você abre para as pessoas te falarem isso, você já... Putz, pode me falar que eu tô acelerada demais, que eu tô falando muito rápido, que você não tá entendendo, porque é até um feedback pra mim, pra eu poder recalcular a rota. Agora, sobre a pergunta foi em relação a... Da cultura, porque... os indicadores. Do como indicador, medir, como é que percebe isso? Como é que você percebeu que talvez a tua mudança ou a tua prioridade, que aí é uma questão de prioridade, você começou a dar prioridade a algumas coisas na sua agenda, começou a afetar o resultado? Porque acho que retromotiva, você fala, caramba... Eu acho que não é nem afetar o resultado. Eu acho que um ponto positivo foi o fato de eu me preocupar com isso antes que isso implicasse no resultado. Ok. Porque muitas vezes a gente só vai procurar o que tá errado quando Perfeito. o resultado começa a não chegar. Perfeito, boa. Eu acho que foi mesmo essa minha busca de melhorar esse meu lado relacional, tá? E encontrar uma forma de mensurar e tangibilizar essa parte. Porque, como eu tava falando, como eu sou muito analítica, eu gosto de número. E como que você tangibiliza cultura? Como que você tangibiliza você ficar um dia inteiro dando feedback? Aí foi esses estudos, essa busca de entender, cara, é o turnover aqui. É você ver as pessoas mais engajadas em fazer além do que são pagas para fazer. Perfeito. Como você falou, né? Às vezes, se o funcionário só tá falando, isso aqui eu não quero nem fazer o que eu sou pago, é porque, cara, tem alguma coisa errada. Ou você contratou errado, ou você não tá treinando, ou você não tá deixando claro o que ele tem que fazer. Porque às vezes se eu fiz errado a contratação e não deixei claro, às vezes, não, eu fui contratado pra fazer isso aqui, não isso tudo. Aí você já choca as expectativas. E eu acho que a maior parte do problema tá aí, entendeu? Se você bota pra dentro errado. E um outro ponto, assim, pegando meu exemplo, quando fui procurar uma empresa para trabalhar fora, em nenhum momento eu pensei como é que é a cultura dessa empresa. Eu pensei, cara, se ela me quiser, primeiro que você tá começando no mercado, você quer ganhar dinheiro. É real, cara. Isso é real. Aí você fala, cara, vou botar currículo, vou fazer entrevista. Passei, porra.
Bingo, Vou lá, já vem 5. Mas assim, você não busca saber qual é a missão e valor da empresa, se aquilo tá em consonância com você, você vai dar a cara e vai ver se você vai se adequar a isso ou não. Até entendo que os 3 meses de experiência é pra isso, né? Pra ver se aquele casamento vai funcionar. Só que também acho que 3 meses é muito pouco, né? Pra você conseguir amadurecer. Mas assim, a minha geração já é outra. A geração que tá agora é pior ainda nesse sentido de agilidade. Sim. Então, 3 meses é muito pouco tempo para a gente poder mostrar o potencial da empresa. Então, tem esse desafio, né? Que tem um lado bom e tem um lado ruim. Aí é como a gente vai administrar. Né? Que isso é outro desafio aí dos líderes das gerações. Essa questão do tempo, talvez você pode cortar essa curva, aí depende mais ainda da proximidade do líder, né? E que nas demandas hoje, às vezes, se você não agendar tempo para isso, você nunca vai ter proximidade. Nós pegamos agora um cliente de supermercado, 15, 26 funcionários, etc. Tal, e isso é um problema porque os líderes setoriais eles estão envolvidos diretamente no operacional e aí não tem uma construção de agenda semanal com parte do time, né? E óbvio que isso é um problema, desengajamento, etc. Eles têm 35% de geração Z, então o turnover está diretamente relacionado mais na geração Z, que é o setor que eles têm mais, quase 100 funcionários, porque é uma geração que precisa cada vez mais de atenção, de proximidade, etc. Né? Liberdade. Eu tenho 42 anos. Se um cara com 42 anos, se alguém ficar dando feedback toda hora, eu vou achar que eu estou incomodando, ou vou embora, ou vou brigar com esse cara, porque eu estou me sentindo incomodado, eu estou errando muita coisa aqui. Então eu não quero que, muitas vezes, que eu tenho que lutar para alguém me dar feedback. Não sei se com você como líder assim. Fazer as pessoas... Não, cara, me fala aí o que é. Quer falar sobre isso? É muito difícil, né? Eu, na minha posição, assim, eu realmente tenho insistido nas pessoas. E aí, as primeiras vezes que eu pergunto assim, eu vou assim... não é só no meu gerente que eu pergunto, não. Eu do nada tô lá no operador... O que você tá achando do trabalho, assim, e tal? Você tem algum feedback pra me dar? Aí a pessoa você fica percebe assim, roxa. Que a galera... Tipo, ela tá me perguntando. Eu falei assim, gente, eu tô aqui com vocês. E alguma coisa eu posso fazer, falar, ainda que não diretamente, que você não gostou e tal. Então, assim, esse ambiente é aberto. É claro que eu também tenho que dar estrutura e cada vez mais estar convivendo com eles para eles terem essa consciência crítica. Eu ia falar da construção. E a construção da zona de segurança, Mariana? Porque assim, vamos falar no dia a dia, o cara... Pô, vou falar aqui, cara, feedback para ela. Será que ela vai guardar esse troço? Amanhã esse troço volta. Esse é o medo, né? Igual e aí piscina de clima. Não, pode falar, é anônimo, etc. Como é que o líder pode, na sua visão, construir aos pouquinhos essa, eu chamo de zona segura? Para que o cara possa ser, quando você chamar na sala, falar, eu queria que você desse feedback, o cara entender que você tem maturidade para não usar aquilo para punir ele lá na frente. Porque isso é responsabilidade do líder, né? E a gente vê muito na ponta, quando a empresa não se preocupa na formação desses líderes, eles vão tomando decisões pelo seu viés. Estão mandando embora porque não gosta de fulano, porque não percebeu Beltrano. E às vezes pelo medo, né? Também. Por isso que eu falei aqui da verdade, porque se você não traz essa segurança psicológica, não é só pelo feedback, é principalmente pela entrega das tarefas. Porque se você tem medo de mostrar incompetência ou que você não sabe sobre aquele... Assim, pra mim, tudo dá pra ser aprendido. A gente tem que aprender, tem que buscar. Eu não sei, não tem problema. Né? Eu acho que o livro da Brené Brown que eu li sobre a coragem, né, é clichê também, mas esse livro é muito bom, assim, no sentido da vulnerabilidade. E isso era uma coisa que eu percebi em mim de armadura. Porque a minha pressão era tanta para entregar, e até pelo meu sobrenome, né? Eu tô chegando na empresa, eu queria me mostrar que eu era além da filha. Então, era um medo de errar e de não saber. Como assim? Trabalhou em multinacional, fez pós, não sei o quê, não vai saber isso. Só que, cara, eu posso não saber e tá tudo bem, eu vou perguntar, entendeu? E esse é o problema. Por isso que eu falo, cara, vamos falar a verdade, não sabe, vamos junto buscar, eu te ajudo, a gente chama alguém aqui pra dar uma consultoria, entendeu? Mas assim, é muito medo de você não ser vista, de você precisar pertencer. E aí tem essa questão um pouco que eu falo, que não é terapia, mas é terapêutico, quando a gente começa a se mostrar vulnerável como líder. Total. Isso é o exemplo que os outros vão se sentir seguros pra começarem a falar, pô, se a Mariana não sabe? Porque aí começa... Eles criam uma coisa que não existe, né? Pô, ela que é lá diretora, não sabe e tá aqui falando que tá pedindo ajuda, eu não vou poder falar, aí pronto, você já assim, meio caminho andado, entendeu? Muito bom. E é quando a pessoa também te falar,
E aí, recentemente, isso aconteceu, cara. A minha essência é se deixar, eu vou um trator, porque eu quero entregar a pressão, inadimplência, eu saio falando. Mariana, você não tá ouvindo tanto, você já chega com a decisão e tal. Aí eu falo, cara, Mariana, essência tá aflorando. Tá gritando. Vamos respirar e, tipo, obrigada por sinalizar, vamos começar de novo. E é assim, e aí, tipo, quando eles veem que o feedback que eles me deram me ajudou e eu voltei pra rota, acho que é a essência da retroalimentação, do feedback, Mas assim, é isso, acho que não é perfeito, sabe? Mas partiu da sua vulnerabilidade, né? Da vulnerabilidade, a partir do momento que eu falei, cara, eu não sou perfeita, eu não vou saber tudo, eu não preciso estar numa reunião, tipo, fingindo que eu tô entendendo. Se eu não entendo, eu vou perguntar, não importa, sabe? E aí eu abro espaço para os outros perguntarem também, porque você já foi em reunião que todo mundo, a pessoa tá falando lá e todo mundo finge que tá entendendo? Um monte. Aí fala um monte de até porque eu blá, já blá, fiz blá, isso, né? e No enrola. passado eu já... Não. Zero. Tudo tá certo. Perfeito. Ou aí a omissão, eu falo assim, gente, se uma reunião ficou muita gente calada, é porque vocês não entenderam nada. Não constrói o resultado, não né? construíram nada, não agregaram em nada. Eu quero gente aqui que fale. E uma outra pergunta, assim, que eu tenho feito muito, como é que você lida com conflito? A maioria das pessoas fala, não, eu sou tranquila, não tenho conflito nenhum e tal. Aí eu falei assim, cara, não é essa pessoa que eu quero. Porque vocês estão lidando com conflito como um problema, como desrespeito. Isso não existe, isso nem entra aqui na empresa. Conflito é conflito de ideias, é você questionar, é você ter curiosidade, é você conflitar pensamentos. Se a gente não tem pensamento crítico, perfeito, a gente não inova. Se meu valor é inovação, quem não conflita não tem que estar aqui dentro. Então, assim, eu falo sobre... impressionante. Não falo sobre pessoa, falo de fatos, né? Mas é isso. É porque no Rio de Janeiro, quando eu assumi o hospital lá com 500 funcionários, muita gente comunidade, então todo mundo que falava do trabalho do outro era um X9. Eles tinham a cultura do X9. E uma coisa que eu tive que combater é isso, que eles entendiam que estavam entregando o outro. Graças a Deus, e foi minha validação como gestor, em 2 anos e meio, quando eu saí de lá, eu tinha uma cultura onde cada líder empurrava o outro numa condição melhor, um interferia no setor do outro, porque no final do dia eu dizia, cara, quando a gente encontrar essa linha de maturidade, se vocês não tiverem maturidade para estar nisso que eu estou criando, eu vou perceber e vou tirar. Hoje já pede para sair. Porque eu preciso construir isso aqui dentro. Então o cara saía aqui, ia para limpeza, o gerente de enfermagem, falava, ele falava direto com o funcionário. Eu sei que é difícil imaginar isso, mas eu tinha um líder lá que era maduro para entender o seguinte, cara, o resultado é de todos. Exatamente. E quando a gente alcançou esses 2 anos e meio, que é um marco para mim, o jogo rodou sozinho. Então a gente duplicou o faturamento, aumentou o número de leitos, enfim. Mas foi disso. Então, o grande trabalho é ali. Qual é a grande dificuldade? Eu não quero falar da CRET, de outro, quero falar da tua percepção, para não ter nomes. Quero entender você como pensa, como gestor. O que é que você percebe, talvez, que é a maior dificuldade hoje, a maior dificuldade na construção desse time? É a maturidade? É a imaturidade das pessoas que são imaturas, de lidar com conflito, de receber feedback, é não se expor? Quais são os grandes desafios que você tem percebido na atualidade para construir esse time que performa cada vez mais, que avança? O que você acha que são obstáculos aí? Eu tenho uma frase, assim, que resume um pouco disso que você falou, que eu sempre coloco na mesa. Eu falei assim, ninguém tem culpa, mas todos são responsáveis. Muito bom. Porque é isso, quando começa, mas aí foi outra área, outro setor, não. Gente, beleza, não quero saber. Vamos lá, qual é o problema, quais são as possíveis soluções e como que a gente vai resolver? Né? Apontar o dedo para o outro, eu acho que fala muito sobre uma cultura que se tinha antes da liderança autocrática, de você mandar o outro executar, e aí se você executa errado, você quer tirar o seu da reta, porque existe o medo de ser mandado embora, porque não é ouvido, porque não tem um time integrado. Então, assim, de novo, várias empresas têm o valor do trabalho em equipe, mas para mim o trabalho em equipe ele só acontece de fato quando existe essa união com o objetivo de entrega final em conjunto. Cada um vai ter seu KPI, cada um vai ter os seus entregáveis, mas no fim tem que entregar o objetivo da empresa. Então não adianta eu fazer e o amiguinho não fazer, eu preciso ajudar ele também a entregar, sabe? E a empresa é um organismo, não são silos, não são, né, coisas separadas. Então, é necessário a gente dar essa visibilidade de que você precisa trabalhar em equipe, sim, trocando ideia. Às vezes, por exemplo, uma coisa que não se tinha tanto, eu falar de crédito, eu falar de cobrança, praticamente é uma coisa só.
o que eu faço na minha política de crédito impacta totalmente a cobrança. Então, são 2 gestores, mas que se falam, porque qualquer coisa que um faça, o outro sente e vice-versa. E hoje, uma coisa que a gente também está trabalhando muito é essa integração do cliente, a jornada do cliente. Então, para mim, o atendimento do cliente, ele começa desde a hora que eu concedo o crédito, no caso do cartão Nalim, até a recuperação dele. Isso é uma visão também que é preciso a gente entregar para o time, para eles entenderem, senão cria-se esses problemas. Mas a cobrança está pior porque a gente está dando crédito errado. Eu não estou vendendo comercial, eu não estou vendendo porque eu não estou liberando crédito. Mas se todo mundo está entendendo que no fim a gente precisa dar um crédito de confiança, com transparência para o cliente final, eu entendo que em algum momento eu vou ter que apertar aqui e eu vou ter que ser mais desafiador no comercial, mas o cara não vai ficar culpando o outro. Eu vou fazer com a realidade que eu tenho. O que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que captar mais cliente, eu tenho que mudar o script. E aí todo mundo se autorresponsabiliza. E aí isso é outro valor nosso, que é a responsabilidade. Muito legal. Para onde é que a Mariana hoje está olhando como o maior desafio? É na formação? Acho que a gente bateu bola uma vez, não sei se você falou numa enquete, né? Eu mandei para alguns líderes, você falou formação de novos líderes. Não sei se isso ainda é onde você está olhando também, né? Você olha para muita coisa como diretora, mas vamos falar sobre essa questão de formação de novos líderes. É um desafio ainda? Qual o principal desafio nessa jornada? É colocar a educação, é fazer o cara entender, é fazer aceitar. As pessoas não estão querendo liderar. O que você percebe disso aí no universo? Eu acho que a maior dificuldade é essa, a gente mostrar para eles que a liderança não é só você ser promovido, né? Porque a estrutura da empresa, ela é limitada, né? E cada vez mais com a automação, a gente precisa ser racional. A gente não abre vagas todo momento, não é todo momento que vai ter um lugar ali para você assumir, até porque se eu trabalho bem, o turnover é menor, então você vai ter líderes muito mais solidificados, com muitos anos de casa, que você vai estar sempre evoluindo, mas que, assim, tem um limitador. Então, acho que o desafio maior é você entender que enquanto você estiver na empresa, que você tire e extraia o melhor daquele colaborador para que ele fique ou não. Eu sempre falo, a empresa é um lugar de aprendizado, né? As empresas pelas quais eu passei me fizeram aprender muito. E mesmo que eu não tenha construído carreira lá, elas fizeram parte do meu desenvolvimento. Então, eu acho que o objetivo maior meu hoje como liderança é mostrar que na Cretno, onde eu estou hoje, é uma incubadora de novos talentos, de formação de líderes, que seja para ficar na empresa, quando tiver oportunidade, ou para voar. Porque eu acho que é esse o nosso papel. Eu sempre falo muito, meu pai sempre trouxe essa minha visão, a empresa é um ser social, a gente também precisa se preocupar. E a liderança, e aí isso que eu venho trabalhando, é muito nesse sentido de inspiração, de servir o outro, de educar, muito mais do que, eu ter aquela visão, às vezes eu ouço, mas eu vou investir, a pessoa vai lá e sai. Faz parte do processo, sabe? Agora, se ela ficar, aí também, qual é o seu papel de fazê-la ficar? Ela entender que é uma cultura boa de se trabalhar, é uma empresa que se tem propósito, né? Quantos colaboradores meus já saíram e quiseram voltar depois? Isso, para mim, é um sinônimo de que tá funcionando, né? A Sim, pessoa que tá querendo ficar. Mas, assim, eu trabalho muito com essa liberdade de, gente, vocês precisam fazer a autorresponsabilização. Não esperem da empresa fazer por vocês, façam por vocês, porque num PDI, quando vocês colocam lá, é para vocês, né? Ficando na empresa ou não. E a minha responsabilidade é ajudar, dar suporte dentro do possível para que vocês cresçam. Então, eu acho que é mais nesse sentido, é esse desafio aí de administrar os interesses de cada geração, mas entendendo que a gente tem limitações, mas a gente tem a responsabilidade de servir. Então, se isso estiver claro, as expectativas vão estar alinhadas e aí tudo flui um pouquinho melhor. Vamos dizer que a Mariana, a gente precisa... Hoje a gente está apertado. Eu vou ter que fazer, eu quero deixar aqui já o seguinte, um convite, porque para tirar essa mulher da agenda dela, e aí hoje as coisas foram trepando, enfim, dos horários, quero te fazer um convite para a gente... Eu fiz até com a Marcela e com o André, quero fazer uma live no nosso Instagram, inclusive da Lidere Universe. Aceita? Fala sim ou não? Claro. Claro, viu? Porque eu sei que tem a maternidade. Acabei de falar aqui que eu tenho que servir. Então, se eu puder contribuir, tem tanta coisa para você falar ainda. Eu vou precisar ir para um
afunilar aqui, porque já bateram na porta ali, com toda razão, mas eu quero te convidar para essa live de pelo menos 1 hora e se der mais um pouquinho. Eu tô falando isso porque geralmente à noite... Aí tem a maternidade, que a gente não conseguiu falar. É verdade. Nossa, esse assunto aqui sim foi também outro ponto de inflexão na minha vida. Da Ser maternidade. mãe me deu muita clareza dessa liderança servidora, de que você é responsável pelo desenvolvimento de pessoas. Porque veio meu filho, né? Caramba, então acho que aninhos? foi aí Quantos que aninhos? ele tá com 4 anos. Entendi. Certamente isso contribuiu. Com Diz certeza. que quando a maternidade vem, muda tudo, Com realmente. certeza. Muda tudo, né? Só mulher sabe. E as pessoas falam isso. Nossa, depois que você virou mãe, você mudou. Eu falei assim, nossa, que bom, né? Mas é difícil ter o equilíbrio, né? Assim, agora eu vou falar da maternidade, da mãe, enfim. Como é que lida? Porque ao mesmo tempo que tem que ser atencioso com os funcionários, não pode ignorar a entrega do resultado. Eu vejo muito líder cruzando a linha. Ou ele quer ser muito amigo, porque às vezes tem medo de ser rejeitado, ou ele é muito executor, e aí ele negligencia ali. A maternidade, no seu caso, trouxe uma linha tênue, te ajudou. Mas qual o conselho que você dá para os líderes novos, que tem uma galera nova começando, né, a liderar? E aí eles ficam assim, eu fiz uma live essa semana. Aí eu começo sendo muito amigo, porque eu também fiz isso no começo. Então, sendo muito amigo para ver se eu trago para mim. Depois eu me decepciono, agora também não sou amigo de ninguém, meu irmão, e aqui é só para trabalhar. Tem uma linha no meio. Qual o conselho que a Mariana pode dar para quem está começando a encontrar essa linha tênue no caminho aí? É exatamente o que eu busquei na maternidade. Como não ser permissiva e também não ser autoritária. E isso também é um dilema na liderança empresarial. Né? Você tem que navegar ali entre a razão e a emoção. Então, estudando até a educação parental para tentar entender, né, o melhor estilo de mãe. E, de novo, é claro que a gente vai flutuar, a liderança é situacional, a gente, né, tem os percalços ali, mas buscar através dos estudos e dessa minha compreensão de que eu não precisaria ser manda quem pode, obedece quem tem juízo, que foi uma educação que a gente recebeu, que eu acho que não dava abertura para você deixar a criança ou o seu liderado ser autêntico, porque você só mandava e a pessoa tinha que ficar quieta e fazer. Mas também não ser permissivo de achar que não tem regras e limites. Então, encontrar esse meio termo da clareza do que o que aqui em casa pode? O que aqui na empresa pode? O que não pode? E aí, quando eu comecei a fazer isso em casa, eu vi, cara, na empresa é a mesma coisa. Eu tenho que botar ali as regras e os limites, o que é inegociável. E com essa clareza, as pessoas vão ter a própria responsabilidade de entender o que pode e o que não pode. E se fizer, eu vou ter que falar, dar o feedback, e não passar a mão na cabeça. Ah, filhinho. Não, é tipo, Antônio, vem aqui. O que a gente combinou? Não foi isso que a gente combinou. Né? E todo direito tem um dever. Dever gera direitos. Então, quando não se cumpre um dever, perde-se um direito. É assim na vida também. Então, por isso que eu falo, realmente a maternidade, ela me trouxe essa clareza e eu comecei a colocar esses ensinamentos do que eu estava vivendo em casa dentro da empresa. Porque muitas vezes a gente culpa, né? O filho. Ah, o filho que... Mas, cara, ele é reflexo da mãe, do pai. E a empresa é a mesma coisa. Se eles estão fazendo errado, aonde que eu estou errando? Por que eu não estou deixando essa informação aqui clara? Né? E aí você devolve. Não, eu errei, gente. A gente não... Acho que eu não deixei isso aqui na mesa para vocês entenderem que isso aqui não tá na negociação. Eu vou ouvir, mas esse valor aqui, esse comportamento aqui, não dá. Uma frase, eu vou precisar encerrar, mas já está feito o convite. Nós vamos falar 1 hora e meia. Reserva lá com o filho, com a família, com o marido. Eu sei que eu quero falar nessas questões lá também, o quanto a estrutura familiar influencia, quanto os valores. Sim. Não deu para extrair, pela conjuntura hoje aqui não deu para extrair, tá? Então quero te pedir primeiro desculpa, porque você merece muito mais tempo. Mas tem umas 2 horas e meia pra gente conversar ainda aí, tá? E eu quero já sair daqui, tá, Miguel? Com essa live agendada com ela, ela vai, não sei se tem que ver a agenda, como é que você consegue decidir isso, qual o melhor dia da semana, à noite para fazer. Mas se você pudesse dizer para quem tá liderando agora, assumir uma equipe agora, qual é o primeiro passo, a primeira coisa, se a Mariana assumisse uma equipe nova agora, com a experiência que você já tem, e a gente está sempre avançando, assumir uma equipe nova em outra organização, caiu de paraquedas lá, tem muita gente que anda de paraquedas, sendo promovido sem transição, sem treinamento, sem nada. Exatamente. Estudar já está claro que você tem que estudar, né?
cabeçudinho, principalmente na Lidere Universe, pega aí e vem Isso com a aí. gente. Mas, Mariana, caiu lá. Vai servir para quem está começando também. Quais são os primeiros passos que você faria ali? Primeiro dia de trabalho. E a gente vai encerrar assim. Primeiro dia de trabalho, gente, conversar com as pessoas. Eu assumi também uma área nova agora que eu falei, cara, antes de qualquer coisa, chamei as pessoas e fiz uma agenda de feedback para entender quem são essas pessoas. Tem família, são casadas, são solteiras, qual é o objetivo, o que elas esperam da empresa, para você saber onde você está pisando. E normalmente, o inverso que acontece, o cara já quer chegar e mostrar trabalho. Aí começa a ver, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Cara, respeito pelas pessoas que estão lá, você tá chegando. Como que eu posso te ajudar? O que você precisa de mim? Acho que é o primeiro ponto como líder, é você perguntar mais, ouvir mais e depois começar a Uma orientar. frase que serve para a sua vida, para você, que você se lembra todo tempo, para te colocar no Isso aí eixo, é para te fácil, nortear. tá em todos os lugares. Eu sempre repito, o que a vida quer da gente é coragem. Porque o medo paralisa, a coragem é que impulsiona. E uma frase para o mundo, para perpetuar. Nossa, que profundo, né? Não sei. Então essa vai ficar para nossa próxima live, tá bom? Foi Mariana Nalim, vai ter uma live, você sai daqui agendando isso, tá? E eu quero construir isso com você. A gente vai ter outros eventos, já quero deixar aqui para você não ter painel, você participar, palestrando, já vai vendo o tema que, né, o próximo Lidere Day, né, Miguel? Para ela participar e ter essa temática. A gente está com um movimento agora, Lidere o Quebre também, talvez a gente pode agendar uma aula online, geralmente dá 100, 150 pessoas nessa aula ao vivo. Talvez a gente pode, vamos construir alguma coisa aí, claro, se você quiser. Claro, Tá com a gente nessa parceria, porque eu vejo muita sinergia, vejo verdade. A gente nem falou dos valores. Nessa live a gente vai falar dos valores. Alguns, né? Mas foi bem corrido. Pessoal, então, já sabe, né? Rede social, como é que acessa? @Mariana Nalim. É? Tá mais no Instagram ou tem outra rede que você LinkedIn utiliza mais? também. LinkedIn? Mariana Nalim. Escreve com frequência ou não? Estou bem mais ativa. Que você é bem da leitura, nem pedi hoje para você recomendar livro. Você, então, acredito que quem lê é bem da escrita. E eu vejo que você... E o dia a dia gera muito insight, né? Você traz bastante consciência, eu gosto disso. Né? A nossa amiga Marcela, né? Mais amiga sua, conhece há mais tempo que eu, sempre está falando do estoicismo, está presente e tal, mas eu vejo a sua pegada de reflexão. Acho que isso é bem legal. Você traz reflexões, então tem muita coisa para sair aí e eu quero estar contigo nessa jornada, se você permitir, e o time da Lidere, tá bom? Então, te vejo até a próxima, no próximo podcast, Lidere Podcast, com as redes sociais, @Lidere Universe, né? E o meu @sou Marcos Dantas. Até a próxima.